uma das tendências e também das realidades e desafios é justamente a gente conseguir customizar, né? É a hipercustomização, é a hiperpersonalização. Né? E aí a criatividade é a primeira a cortar, né? Não, a criatividade já corta ela. Vamos ver o que dá para fazer no tempo que a gente tem, né? Inteligência artificial mais sensores. Para mim, isso é que vai fazer com que a gente mude, assim, mudar de patamar mesmo, né? Tipo, as ativações vão ser diferentes, elas vão interagir de maneira diferente. Sem tirar a tecnologia, o que fica? Fala, pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta o seu podcast Brand Experience. A gente tá aqui na Maxi Áudio Luz Imagem, no nosso super estúdio especial, novíssimo inclusive. Maxi é parceira do projeto Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir o portfólio e os serviços da Maxi, vai estar tudo no link aqui da descrição. Hoje o episódio vai fazer parte de um especial de 2 partes. A gente vai falar sobre novas tecnologias e o futuro e tendências disso dentro do nosso universo de Brand Experience. Como que a gente pode criar com mais tecnologia, com mais dados. Enfim, vai ser uma viagem, vai ser uma loucura, vai ser muito legal. E eu estou aqui com um fã de Na Escuta, super entusiasmado com o projeto, né, Ale? Você ouviu todos. Inclusive, chegou até nós por conta do projeto, né? A Ale, que é da Chroma Garden, que é uma empresa que produz conteúdo, né? Isso. Enfim, e muito mais. Resumindo, assim, né? Mas, Ale, um prazer tá te recebendo aqui hoje. Eu acho que vai ser fantástico o conteúdo que a gente vai produzir. A gente tá estudado aqui, estamos até com... A gente estava até anotando aqui as coisas, né? Sim, para não deixar a criatividade ir muito longe, porque se deixar, vai 10 horas de podcast. Sim. Eu que agradeço o convite, como você apontou bem. Sou um fã mesmo, tipo, eu vi o primeiro podcast que eu esbarrei no YouTube, e para mim foi bem impactante, porque é um espaço para a gente falar sobre Brand Experience em todas as áreas do Brand Experience, né? Porque a gente, quando vê publicidade e outras áreas, tem bastante coisa. Branding, por si só, tem bastante conteúdo falando disso, de como que essas marcas se posicionam, como que elas trabalham os pontos de contato com o cliente. Cara, e é isso que a gente faz, é o ponto de contato com o cliente nas ativações, nas feiras. Cara, é o que a gente faz, né? A gente não tem esse espaço e o podcast Nossa, tô de verdade impactado e obrigado por ter feito o convite. Ah, é isso. Bem, obrigada mais uma vez. E conta um pouquinho aí do teu background também, resumidamente. Você que claramente não é de São Paulo, mas mora na mesma cidade que eu. Conta um pouquinho e da história da Chroma também. Então vou contar um pouco assim da minha jornada, né? Eu sou do Rio e eu tenho uma proximidade com tecnologia que não conseguiu sair de mim, né? Eu sou da geração X, X. E o meu primeiro computador eu achei no lixo. Eu trabalhava de office boy, devia ter 17 anos, eu acho. E aí eu achei o computador e levei para casa e aquilo ali foi uma das primeiras coisas que eu perdi noção do tempo. Daí eu fui, na época, Sebo, não tinha internet. Fui no Sebo e aí eu fui entender o que era o computador, o que era a placa-mãe, o que era a memória, o que era o HD, o que era, né, os dispositivos de entrada, de saída. E desde então eu tive a tecnologia assim muito presente no meu dia a dia, né? Eu sempre estou antenado, sempre quero ter o que tem de mais novo. Eu tive o primeiro telefone Android, eu tenho ainda, até hoje guardo um iPod antigo que eu tinha, um branco. E nostálgico e autodidata. Total. Eu tentei começar a faculdade, mas eu já estava tão avançado em aprendizados que eu não consegui terminar nenhuma. Eu começava, não, tá muito para trás, não dá para continuar, então vou seguindo assim. E aí, quando veio a internet, daí veio tudo. E daí eu tinha uma ideia de que aprender inglês era coisa de gente inteligente. E, cara, vou aprender inglês, acho que chegou a hora. Eu gerenciava uma rede de computadores no Rio de Janeiro. Eu queria tanto trabalhar um computador que me deram mais de 50 computadores para gerenciar. Então, toma aí, gerencia, não era isso que você queria? E daí eu entendi que era o momento de eu ir lá. Não, cara, quero aprender inglês, era uma coisa que eu sempre achei legal, sempre achei bacana, então vou fazer isso. E daí eu fui para a Irlanda e conheci o que é hoje meu sócio, o Shaw End. Eu fiquei lá, de lá eu fiz uma passagem no Japão e o Shaw End veio. E aí ele se juntou com o Ronan para, de fato, fazer a Chroma Garden acontecer, né? O Ronan fundou
o CNPJ da Chroma Garden em 2010, mas antes ali ele já estava fazendo projeção mapeada, coisa que a gente via só fora do Brasil, né? Tinha Sim. alguns players que deviam estar fazendo, mas ele fez ali no Castelo do Batel, que é, poxa, uma referência bem icônica ali de Curitiba. E assim eu cheguei. Cheguei só para trabalhar num projeto em 2014. Fizemos o projeto. Para mim foi bem impactante ver um conteúdo que até então... Eu sou motion designer, eu fiz um curso profissionalizante lá na Irlanda, trabalhei na área lá. E aí eu sempre via meu conteúdo em tela pequena, tela do computador, tela do telefone. E, de repente, eu vi, cara, conteúdo numa tela de 25 metros de largura. Cara, isso foi muito impactante para mim. Isso aí foi... É outra escala, né? Cara, isso aí foi uma mudança de percepção, né? Falei, cara, eu quero fazer isso aqui. É estressante, todo mundo que trabalha com evento sabe, mas na hora que liga a luz ali, na hora que você vê o conteúdo projetado, no caso, a gente trabalha com automação também, né? Quando você vê tudo isso junto, poxa, é muito legal ver isso impactando, de fato, as pessoas, né? Sim. Então, a Chroma começou assim, começou com projeção mapeada, depois a gente se especializou em fazer conteúdo para qualquer tamanho de tela, que acho que é o nosso diferencial hoje é esse. Não importa o tamanho da tela, a gente faz. E por essa proximidade com tecnologia que eu tenho e meus sócios têm, a gente começou a colocar o pezinho em automação, né? Então, a gente tem cinemas imersivos hoje que faz o chão tremer, tem chuva, tem vento. Que é o 4D? Isso. Tá. É conhecido como 4D. Mas não define. Não define, porque o 4D do cinema, ele mexe a cadeira, né? E ali a gente tem som, tem vento, tem água, né? Para simular a chuva, e o chão que vibra. Então, é muito legal isso, é muito bacana ter um produto desse para amplificar uma mensagem que, né, o cliente queira enviar, mandar para frente, né? Sim. E hoje, o que mais vocês atendem? Shows, e a gente está com um pé ali em publicidade. Não, peraí. Não é qualquer show. Ale, conta melhor essa história, porque o pessoal não está preparado para você vai falar agora. Tá bom. E aí, vou aproveitar então falar um pouco disso também. Isso. Eu estava na produção, né? Estava lá naquela, eu brinco, né? Naquela doença da entregar o próximo job. E eu conversei com meus sócios e apresentei para eles uma proposta de, cara, deixa eu sair da produção e levar a marca, né? Levar a Chroma para outros lugares que ela não foi ainda, né? Clientes que não tiveram oportunidade de conhecer a Chroma, porque é muito comum pessoas verem vídeo nosso na internet, no YouTube, e falar, o vídeo de vocês, cara, não conhecia vocês e tal. Então, eles bancaram, né, essa aposta. Cara, vai lá então, vai mostrar quem nós somos e vamos tomar esse Brasil. E nessa jornada acabamos tomando o mundo, né? A gente fez, no final do ano, o conteúdo para o show do 50 Cent, em Las Vegas. A gente foi lá entregar, e foi a família toda, foi bem bacana. E fizemos também, no ano passado, conteúdo para o show do Luan Santana, o DVD dele, que foi num domo. E, cara, ninguém tinha feito isso até então. Primeira vez no Brasil. Um domo... Como que era esse domo? Ele fez o DVD com conteúdo projetado no domo, né? Ah, tá. Não foi com LED. Não, é foi... que eu já penso na Disphere ali. É uma versão mini da Sphere. Entendi. É uma versão mini dela, né? E como a gente tem essa expertise de produzir conteúdo para qualquer tamanho de tela, a gente fez conteúdo exclusivo pro show, né? E ficou sensacional. E, recentemente agora, semana passada, nós fizemos um pedaço do vídeo de abertura do show da Jennifer Lopez lá na Fórmula 1, nessa GP de Jeddah, né? Então, a gente está no mundo, estamos circulando aí, estamos... Circulando bem. Colocando o pezinho aí, levando essa luz verde para onde a gente conseguir levar, né? E em questão de ativações também para as marcas, vocês têm um portfólio bem interessante também, né? Sim, então, daí a gente faz o cinema... um dos produtos que a gente tem é esse cinema imersivo, com som quadrifônico, né? Porque, cara, quando acontece alguma coisa na tela, que o som sai daqui de trás e o negócio dá essa sensação de que está vindo de trás, cara, simplifica muito mais a mensagem, né? Então, está nessa linha de fazer som quadrifônico, LED imersivo, curvo, né? Porque para cobrir toda a área de visão, e vento e chuva e o chão tremendo.
E isso vocês aplicam, vocês levam para eventos? Já tem... É a terceira vez que a gente faz para John Deere, né? Uhum. E como eu falei, como a gente produz conteúdo específico para aquele mensagem que o cliente quer passar, mesmo o cinema sendo o mesmo, o conteúdo é completamente diferente. Então, a experiência também é diferente. Você tem que levar quem está assistindo para uma história, né? Isso. Tem que ter uma narrativa muito forte para não ser tipo, tá. Storytelling Storytelling é a alma disso, né? é a alma. E uma das coisas que a gente fala e a gente assina assim, né? Criatividade, ousadia e tecnologia. Né? Porque se for a veia da gente lá, vai jorrar storytelling. Porque a gente ama, né? Storytelling é o que move a gente. Eu sou daquelas pessoas que dá risada de um meme estático com uma frase. Cara, tem um storytelling, tem uma força isso. Eu dou risada e eu acho isso sensacional. Tipo, cara, é só uma foto, é só uma frase. Mas, às vezes, se encaixa tão bem numa situação que é isso. E a foto não precisa estar em alta resolução, precisa ser uma foto 4K. Uhum. Então, a gente reforça bastante isso com o cliente de... Cara, qual a mensagem que você quer passar? Vamos passar a mensagem que você quer passar. Não é tecnologia só por ser tecnologia, né? Uhum. E é um tipo de conteúdo que vocês tem que ser gravado especificamente para gravado ou produzido Então, deixa eu contar uma curiosidade. Desse projeto da Jennifer Lopez, tem uma cena que a ideia é a seguinte, ela saindo de Nova York e indo para Jeddah para fazer o show. E aí tem uma cena pequena, assim, de 10 segundos dela caminhando. Uhum. Só que a gente não tem cena dela caminhando. Uhum. E não tinha foto dela vestindo A roupa que ela vai a estar roupa usando. que ela ia estar. Então, eu levei para a inteligência artificial, a gente conseguiu fazer um caminhar assim com o rosto dela, mas um pouco mais distante, né? Não tinha como dar close-up, porque daria para perceber que não era ela. Mas tem duas cenas assim de 10 segundos que a gente usou a inteligência artificial para fazer essa história, tipo, se cumprir, né? Tipo, a gente precisava ter ela caminhando e entrando dentro do carro. Sim, sim. E a gente fez isso com inteligência artificial e ficou sensacional. Caraca. Foi muito massa. Sim, cara, que show. E daí o que vocês... Vamos aterrissar um pouco agora, Ale, falando sobre o que a gente tem disponível hoje no mercado, que você vê de mais inovador nessa questão da produção de conteúdo em si. Você falou agora mesmo de inteligência artificial, por exemplo, que é um tabu também, né? A gente tem... Putz, a gente está convivendo, mas ao mesmo tempo não é bem visto a utilização. Agora no Oscar, inclusive, quase que um filme perdeu, não pôde concorrer, né? Que foi aquele O Brutalista, né? Foi porque eles usaram para pro sotaque do ator ficar mais parecido com o sotaque real. Então, é uma questão assim, beleza, tem as regras ali, mas ainda tem um grande tabu na utilização, mas a gente sabe que esse é o futuro ao mesmo tempo. E junto com isso, tem duas coisas que têm que andar em conjunto, né? A estrutura que vai estar transmitindo o conteúdo e o conteúdo em si. E hoje em dia, o que você, na tua opinião, a gente tem de mais contemporâneo, assim, de mais moderno que pode ser aplicado? Sensores. A habilidade de fazer a inteligência artificial entender, interagir, aprender, né? Enxergar. Se você viajou, quem aí estiver assistindo o podcast viajou recentemente, viu carro autônomo andando na Califórnia. Esses carros, eles usam um sensor que chama LiDAR, que ele emite lasers, né? E vai, assim, determinando a distância. Então, ele consegue caminhar na rua. O meu robô aspirador também usa LiDAR? Isso, ele usa LiDAR, exatamente. Ah, olha só. Ele Então usa tem um LiDAR em casa, tá eu nem vendo? sabia. E esse que é o legal, assim, por isso que eu acho que é uma tecnologia que vai possibilitar muitas coisas, porque ela já está disseminada, né? Daqui a pouco produzir não é caro, vai ser tranquilo produzir, e ela proporciona muitas coisas. Por exemplo, a função dela é essa, determinar a distância. Tá. Olha que legal. Eu fiz um estudo que cada material tem uma maneira de receber a luz, de absorção de luz. O algodão vai absorver de um jeito, a madeira vai absorver de outro, o ferro de outro e por aí vai. Plástico. Se eu sei qual que é a frequência que aquele material está recebendo aquilo, eu consigo conectar isso numa ativação. Eu posso saber se uma pessoa está usando uma roupa de algodão e uma sala imersiva, o conteúdo acontecer de um jeito.
Se ela estiver usando uma roupa de couro, o conteúdo pode acontecer de outro jeito. Né? Então, eu posso usar todos esses elementos para personalizar. Para conectar, para dirigir a história, para que a pessoa seja o ponto que vai contar a história. Por exemplo, eu posso pegar uma câmera que, além do LiDAR, ela pode enxergar formas. Se a pessoa pega um quadrado, se eu vou fazer uma ativação, e estou viajando aqui em aplicações. Se a pessoa vai pegar um quadrado, eu posso pintar e o quadrado for amarelo, eu posso pintar um ambiente inteiro de amarelo. Se eu pegar a logo da Promovil numa sala, daí pode acontecer um vídeo. Então, esse tipo de habilidade de poder fazer com que a inteligência artificial e a gente trate esses dados, para mim, é o que vai mudar a maneira de marcas e ativações nos próximos anos aí. Que é você sorrir, o simples fato de você sorrir pode disparar um monte de emoji numa tela, por exemplo. Você sorriu. Sim. Eu consigo já tratar esse dado. Se você chorar, eu posso fazer chover. Então, esses sensores e essas tecnologias atreladas à inteligência artificial ou não, é que eu acho que podem fazer com que a mensagem da marca ou a mensagem que ela quer mandar, né? Porque às vezes tem brand awareness, né, que é para justamente levantar questões da sociedade que eles precisam levantar porque a marca acredita naquela questão, né? Então, as marcas precisam ter essa flexibilidade, né, de mandar mensagens e fazer com que ela chegue. Então, se eu consigo entender como que o meu telespectador está se comportando ou como eu quero que ele se comporte, vou mostrar uma imagem, eu quero que você sorria, mas se essa pessoa não sorrir, daí eu posso mostrar para ela que, poxa, você devia estar sorrindo nessa imagem, entendeu? Né? Então, pegar esse material, tratar ele, transformar isso numa ativação que faça sentido para a marca. Mas isso não é necessariamente novo, né? Assim, tratar esses dados, não. O conteúdo reagir a alguma ação nossa. Não sei se a questão agora é a gente conseguir improvisar novos cenários ou multiplicar ainda mais a possibilidade de cenários. Eu vou te dar um exemplo que é uma referência que sempre me vem à cabeça. Teve o Black Mirror, o Bandersnatch, não sei, aquele que é interativo, por exemplo, né? Que você consegue escolher para qual rumo vai a história, né? Inclusive o Tinder, eu acho que foi o Tinder também que fez, que foi numa época que eu estava solteira, então eu participei dessa ativação, mas você também conseguia escolher o rumo da história, assim, né? Só que para isso, para você conseguir personalizar isso, você tem que conseguir imaginar diferentes cenários a partir você tem duas escolhas por ponto, né? Eu acho que o que é inteligência artificial, não sei se eu estou entendendo certo, tá? Daí você me direciona. Você não precisa ter só dois, você pode ter vários e o resultado disso ela já vai te trazendo. Sim, ela vai possibilitar tratar melhor esses dados. Por exemplo, o primeiro que dado a gente entende, tipo assim, eu forneci uma informação, né? Isso. E é muito mais sensível do que isso, né? São coisas que o input do usuário. Vamos chamar assim, o input do usuário. Tá, ok. Por exemplo, eu posso fazer uma história que se você bater palma devagar, ela vai acontecer de um jeito. Se você bater palma rápido, ela pode acontecer de outro jeito. Se mais pessoas baterem palma ao mesmo tempo, ela pode acontecer de outro jeito. Então, a história ela é contada por meio do input do usuário, mas só que eu tenho mais controle sobre isso, né? Eu posso ter 17, 18 caminhos diferentes, dependendo de como a pessoa vai se comportar. Se a pessoa sentar, eu posso mostrar uma história diferente. Se a pessoa assistir em pé a história, eu posso contar a história de um jeito diferente. Então, toda essa flexibilidade a gente não tinha antes, né? Mas isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Já dá para fazer. Já dá para fazer, já existe. Para você ter uma ideia, o Kinect, todo mundo deve ter usado. Sim. Cara, o Kinect, ele tinha... Ele foi bem à frente do tempo, né? Foi, e para jogo, ele até era até interessante. Mas tinha umas ativações que tentaram usar. A gente tentou usar o Kinect uma vez para uma ativação e não saiu muito bem. A gente não tem vergonha de falar isso, porque a gente precisa testar mesmo. Entender as coisas que funcionam e as coisas que não funcionam. Sim. Era um provedor de roupa, assim, cara, não funcionou legal, ficou horrível. Nossa.
Ah, acontece, Foi né? péssimo, foi péssimo. Mas foi uma Aham. experiência muito legal. Foi uma experiência para a gente entender. Essa tecnologia não está pronta ainda. A gente não pode usar ela, né? Sim. Diferente de tipo, ah, beleza, daí um próximo cliente que pedir, a gente vai fazer. Cara, não, a gente entendeu que essa tecnologia não estava pronta. Então, é como se fosse o Kinect com um asteroide. Assim, que o Kinect que ele consegue tratar comportamento, ele consegue, através da tua postura, se eu tratar isso... É que tratar é tipo... analisar, né? Entenda se tratar como analisar os dados. Eu posso fazer com que, de acordo com a tua postura, eu saiba que você está impaciente, que você está paciente. E aí eu posso definir o conteúdo que eu vou te mostrar de acordo com o teu input, né? De como que você está me mostrando que você está naquela ativação. E aí, para uma marca, você consegue entender se você vou montar um vídeo interativo e enquanto a pessoa está assistindo o vídeo, ela se comporta de um jeito que você entende que, poxa, ela não pegou, né? Então, esse dado, isso aí pode ser processado e enviado para o time. Ó, na hora que você mostrou a galera correndo, ninguém gostou. Mas na hora que você mostrou a galera caindo na piscina, todo mundo achou massa, todo mundo achou legal. Isso dá uma visão para a marca que a marca não tem hoje. Pelo menos eu não vejo. Tem ativações que as pessoas vivem uma experiência, né? Por meio da tecnologia, mas esse dado, essa coisa do tipo, olha, a galera gostou disso, a galera não gostou Ah, disso. você pode fazer um grupo focal só com isso. Isso é uma das possibilidades, mas Aham. tem muita gente que não gosta de ser abordado, né? Mas se você conseguir analisar a pessoa sem ela saber que ela está sendo analisada, você consegue entender melhor. Há um Uma tempo resposta atrás, mais fidedigna, né? tinha um estudo para site, que era onde que a pessoa olha no momento que carrega o site. Não sei se você já viu Sim. isso. Aham. É mais ou menos isso. Então, a tecnologia hoje, que foi a tua pergunta, né? Onde é que a gente vai? Cara, a gente hoje vai poder tratar esse comportamento humano. A gente vai poder treinar uma inteligência artificial para saber se você impede o braço cruzado, mas com a cabeça assim você está engajado com o conteúdo. Mas se você tiver com a cabeça mais ou menos assim, você não está engajado com o conteúdo. É o tipo de informação que ninguém tem hoje ainda. E a gente pode, né, começar a ter esse tipo de interação. E isso pode melhorar atendimento em loja, isso pode melhorar... É, a gente vê muito disso aplicado no trade já, né? Sim, Também. Eu acho que é onde está começando bastante, né? isso Em aí. lojas e tal. É onde as massas estão se movimentando, né? Então, ali vai... É, porque mexe no bolso, né? Interfere ali na venda, no posicionamento. Tá relacionado com... É a relação transacional, de fato, né? Sim, Então, tem-se esse interesse maior. Mas nas ativações tem um potencial gigantesco. Mas talvez não seja o caso, então, da tecnologia estar pronta, e sim da gente estar pronto para criar para essa tecnologia. exato. Porque aí cai na questão de criatividade. O entregar o próximo job é uma das coisas que impossibilitam, às vezes, a gente desenvolver uma tecnologia que precisa de tempo para desenvolver. A gente precisa treinar ela, a gente precisa testar ela. E, às vezes, não dá tempo. Ah, o projeto é daqui 3 semanas. Como é que eu vou treinar uma tecnologia ainda para que eu consiga atender esse cliente, né? Porque Então, cada demanda você precisa criar vocês encaram como criação de uma nova tecnologia? cada projeto a gente entende o cliente, né? Entende a mensagem que ele quer passar e aí debruça em cima para tentar entender qual a tecnologia que a gente vai aplicar, né? E uma coisa interessante que eu tinha comentado contigo. Tecnologia e inovação, elas estão sofrendo uma crise de identidade, né? Assim como o live marketing sofreu. Uhum. Ativações que, cara, não tinha nada a ver com live marketing, mas as pessoas estavam falando, sou live marketing, a gente faz live marketing. Então, a tecnologia, ela está muito associada, e daqui para frente ela vai estar sempre muito associada à inteligência artificial. Mas, poxa, se eu usar um sensor de presença, desse que você tem no prédio ou em prédios comerciais, né? Se eu usar um sensor de presença para tocar um conteúdo, para mandar uma mensagem específica para alguém que está vivendo ali aquele momento, cara, é inovação. Eu estou usando uma tecnologia que não foi desenvolvida para aquilo e eu estou usando ela de uma maneira diferente. Estou usando ela como um player de conteúdo, né? Vamos dizer assim. E inovação e tecnologia estão se misturando nessas duas coisas, né? Tipo, a tecnologia precisa estar plugado na tomada. Cara, se eu tiver sensor de toque, por exemplo, igual do que você tem
na academia, na esteira, que você pode medir o teu batimento cardíaco. Cara, se eu usar aquilo ali dependendo de como for o teu batimento cardíaco, eu tocar um conteúdo de uma maneira diferente. Se o teu coração está batendo muito forte, posso bater um coração forte na tela. Então, são tecnologias que estão aí e as pessoas vão começar a esquecer essa tecnologia ou não entendê-las como tecnologia, porque é inteligência artificial, é tudo inteligência artificial. Então, a gente precisa fazer essa distinção, né, de o que é tecnologia e o que, de fato, é inovação, né? A gente vê muito essa questão da personalização e dentro dessa parte de ativações, né, de experiência, uma das tendências e também das realidades e desafios é justamente a gente conseguir customizar, né? É a hipercustomização, é a hiperpersonalização. Você quer estar num festival e você quer receber, por exemplo, o Coke Studio no Lola e também Rock in Rio, e provavelmente vai trazer isso em Detal e tal. Eles têm na ativação deles, né, no espaço, que é um espaço belíssimo, tem um conteúdo maravilhoso. Eles têm um dos brindes que é o mais requisitado, que é a cordinha de celular, mas é uma cordinha feita artesanalmente, né? Então, você tem ali várias opções, tem, sei lá, umas 20 opções de cor, de espessura, de miçanguinha e etc. Você chega lá, faz filas e filas, acaba todos os dias. E por quê? Porque você pode ter uma coisa única, né? Pra você. Você escolhe ali, faz, e você leva, vira uma memorabilia e etc, né? E não é à toa que é um dos mais queridos. Não é uma fórmula hiper inovadora, não é um negócio, assim, de outro mundo, mas funciona e é legal. Ela consegue ser contemporânea, né? Mesmo assim. Daí a gente começa a ver questão de espaços que vão, né? Esse é um dos exemplos, né, de personalização. A gente começa a ir para um lado, né, justamente da inteligência artificial, do conteúdo, que ele consegue se personalizando, né? Você consegue mudar ali o ambiente de acordo com o que a pessoa quiser, né? Esse é um dos maiores desafios. Mas é uma questão, na minha opinião, né, que é justamente a gente conseguir imaginar esse cenário. Eu acho que o nosso mercado, e digo nosso num quesito global, assim, né? Putz, como é que você imagina isso? A gente teve exemplo do metaverso na pandemia, né? Inclusive, em um dos episódios aqui, os meninos da Oito e da Druid, não lembro quem exatamente falou. Pô, eu vou fazer um metaverso, mas eu vou reproduzir uma experiência chata que eu tenho na vida real, só que num outro ambiente. Puta, não tá faltando um pouco mais de imaginação, um pouco mais de criatividade nesse sentido de imaginar coisas realmente fora do comum? Então, você não vê um pouco disso? E eu não sei o que exatamente você pesquisa, onde você pesquisa. A gente estava conversando também sobre a questão dos museus, né? Mano, o que museu tem a ver com isso? Museu que está falando do passado. Os museus, eles estão... Os museus internacionais, pelo menos, né? E tem algumas exposições imersivas, eles estão olhando muito para isso, né? Como que eles contam uma história já conhecida de uma forma totalmente nova. Então, é aí que você está coletando as referências. Você, enquanto artista, vamos dizer assim. Sim. Como que você está construindo para esse mundo novo que tem tanto recurso, mas que o principal recurso que a gente precisa é o humano, né? Que é outra coisa que falou muito no SXSW, que é o próximo assunto. Sim, a saúde mental, né? Algo que a gente precisa Também. Fora isso. olhar bastante. Mas sim, lá na South by Southwest, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, ela chama Nina Diamond. Tem uma percepção minha de que muitas das coisas que a gente faz na Chroma, a gente estava conversando sobre isso fora das câmeras, é muito curto. Às vezes a gente... E é como a gente trata mesmo, assim, a gente cria conteúdo específico para determinados tamanhos de tela. E essa que é a nossa expertise, né? Porque a gente cria do zero, assim, tipo... Tem cenas da John Deere que a gente faz um campo de soja do zero, com a câmera navegando, para que a gente passe a mensagem que a gente quer passar, né? E não tem isso online. Como é que eu vou pegar isso e filmar isso, né? Então, essa possibilidade de pegar uma tecnologia e deixá-la exposta há mais tempo é onde eu acho que o museu entra, né? Porque
o museu ele vai possibilitar com que mais pessoas, né, vivenciem uma experiência através da tecnologia, por meio da tecnologia, né? E isso daí vai possibilitar que marcas usem cada vez mais tecnologia nas ativações de marca ou em qualquer outro ambiente que eles queiram, sei lá, mandar mensagem ou fazer alguma ativação. Eu estou enrolando a minha cabeça aqui, Tá mas, no caminho. mas essa conversa com a Nina Diamond foi justamente para... Cara, a gente faz coisa tão legal, tão bacana, e poucas pessoas vêm, porque a gente está fazendo um cinema agora que vai ficar na AgriShow por 4 dias, e depois acabou. Desmontou e já era, as pessoas não... Para vocês que vivem a realidade da produção, é muito diferente da visão do cliente que vê a ativação como uma plataforma de distribuição, inclusive, né? Vocês que estão ali fazendo, né? Vocês estão impactando quem está ali de fato, né? Presencialmente. Então, e não é pela quantidade, né, Não, Ale? É tipo, pô, você constrói um universo que ele vai durar quanto tempo? 4 dias. Pois é. A gente faz cena que demora, sei lá, 6, 7 dias para ficar pronta e vai só Aham. no final de semana, acabou. Sim, sim. Tocou aquela cena e depois não tem mais. E aí eu fui nessa busca de tentar, voltando lá, né? Cara, quais são os lugares onde a gente pode ter tecnologia e lugares que estão abertos a ter esse espaço, né? Para que a gente experimente. Porque eu acho que o maior problema que a gente tem no Brasil é o tempo, né? E aí a criatividade é a primeira a cortar, né? Não, a criatividade já corta ela. Vamos ver o que dá para fazer no tempo que a gente tem, né? E no museu, não. No museu eu vejo que é um lugar onde a gente vai poder experimentar, de fato, né? E eu entendo certas marcas ou gerentes de marcas, cara, que às vezes não dá para você arriscar. Porque às vezes sair de Você vai uma... pelo seguro, né? Você precisa play safe, né? Então, o tempo é uma coisa que a gente está cada vez perdendo mais. E é uma discussão que a gente precisa ter, né? De ter mais tempo para digerir projetos, né? Para poder entender melhor o que a gente precisa fazer para que aquela mensagem ela atinja a pessoa da maneira que a marca quer, da maneira que o marketing quer que ela chegue, né? Então, o museu tá na vanguarda aí de trazer essas tecnologias. Eu chamei conteúdo generativo, né? Que é conteúdo que é gerado em tempo real, que é um pouco disso que eu estava te falando. Dependendo de como que a pessoa se comporta, o conteúdo acontece de determinada maneira. Então, esses são coisas que vai trazer esse quê de único, porque cada pessoa que for lá, se eu tratar a altura da pessoa, se a pessoa for menor, for maior, for uma altura normal... Isso gera até uma acessibilidade, né? Sim, e aí eu posso ter que o conteúdo converse melhor com determinado tipo de pessoa, né? Então, isso faz com que o conteúdo seja único para todo mundo. Qualquer um que for vivenciar essa experiência por meio da tecnologia, ela consegue ter essa percepção, né, de que é novo para ela, né? Ou pessoalmente, ou coletivamente também, né? Também. Porque, dando uma analisada em todas as palestras e na trilha de Brand Experience, inclusive, lá no South By, eu fui fazer um recorte geracional, assim, tipo, tá, o que é importante para criar uma experiência para uma geração Z, para uma geração X, para um millennial, né, mulheres, pessoas pretas, enfim. E a grande questão que surgiu, uma coisa em comum para todas elas, né, mulheres, homens, enfim, cocriação. Sim. É criar para... É criar com e não criar para, né? Então, a gente está numa fase, é por isso que está tendo o advento, né? E essa era de ouro das experiências e que a gente espera que não acabe nunca, né? Porque a IA não consegue reproduzir a experiência, ainda não consegue montar uma produção de um evento e de uma ativação e por mais que tenha uma sensorialidade, tem coisas que são muito inerentes nossa, né? E a inteligência artificial tira o robô de dentro de nós e daí a gente consegue focar nessa parte que é mais criativa, que é mais sensível, né? Mas a gente está numa era da comunicação reativa, né? Então, que você consegue reagir ao que está sendo passado para ti. E não que você só recebe, né? Eu acho que as redes sociais traduzem muito disso.
Sim, né? você deixa de ser um telespectador para fazer de fato parte daquilo que está sendo mostrado para você, né? Então, quanto mais maneiras a gente tiver de pegar o usuário e pegar o input dele para que ele interfira no conteúdo, mais ele vai ficar engajado, mais ele vai ficar, tipo, impactado, né? Pô, caramba, mexi nisso aqui, aconteceu isso. Fiz isso, aconteceu isso outro. A gente já está aí mais de 10 anos com o telefone, né? E o telefone cara, é o portal para esse mundo novo que a gente não conhecia, né? Que nem é mais telefone, né, cara? Tipo, é o dispositivo que a gente faz pra tudo menos ligar. Daí chamou ali de smartphone, mas, né, beleza, tem a parte do smart. E a gente nem lembra que liga, né? A gente não lembra mais do telefone das pessoas. Sim, É uma coisa, assim, eu não surreal lembro que a gente tá vivendo. nenhum telefone de cabeça. Não, o telefone da minha esposa eu lembro de O cabeça, da porque é minha mãe fácil. eu sei porque ela nunca trocou, assim, a vida inteira. Porque é fácil lembrar o dela. Mas, sim, de fato, a gente não se preocupa mais com isso, né? Eu acho que vai começar a acontecer isso também com o avanço da inteligência artificial em todas as áreas, né? Porque não existe caminho de volta. Elas vão chegar e elas vão fazer parte da vida de todo mundo. Quem tentar correr contra a maré, não, inteligência artificial, cara, não vai se beneficiar lá para frente, né? Porque vai ter que correr um pedaço que todo mundo está correndo agora já, né? Sim. Então, a inteligência artificial vai mudar muito a maneira de a gente fazer ativação de marca, assim. Isso aí vai ser inteligência artificial mais sensores. Para mim, isso é que vai fazer com que a gente mude, assim, de mudar de patamar mesmo, né? Tipo, as ativações vão ser diferentes, elas vão interagir de maneira diferente. Sim. E não colocar também a outra coisa também que sempre me ocorre é o Rodrigo Montesano, inclusive do Itaú, veio aqui e lá no outro estúdio e falou assim, uma frase que para mim me impactou bastante: sem tirar a tecnologia, o que que fica? Porque a gente também tem visto isso, né? Quando surgiram os photo opportunities, que você tava até falando, coloca ali um backdrop, chama de live marketing, né? Nada contra, mas dá pra ir bem além disso, né? Mas é isso, né? Começou a surgir, daí cabine de foto 360 e tal. Beleza, você tá produzindo ali uma experiência, mas qual que é o propósito? Como é que isso se conecta com a tua marca, né? Então, tem essa ânsia de aplicar bastante O tecnologia. famoso FOMO. Eu preciso colocar tecnologia? Não, porque inteligência artificial, então é isso que eu tenho que ter na minha ativação. Mas, cara, calma. Volta umas casinhas. Por que que isso vai ser a melhor forma de traduzir o que você está querendo passar, né? Precisa a marca fazer essa reflexão, né? Tipo, quem sou eu e qual a mensagem que eu quero passar, né? E daí, decidir qual tecnologia usar. Eu acho que esse que é o diferencial dos próximos agências, né? Como que ela usa a tecnologia que tem disponível, né? Como que ela vai fazer isso? Por exemplo, a gente fez uma ativação que é do cinema imersivo, mas do lado de fora a gente colocou uma plantação de cana, né? Fizemos uma expografia, como chama, né? E isso, cara, ambientou o pessoal para chegar lá e já chega, né, mais ambientado, né? Cara, às vezes você precisa de uma expografia e alguma ativação, não precisa Que é a ser. expografia? É quando você usa a cenografia como parte da interação. Parque da Disney, por exemplo, que você vai numa ativação, num brinquedo, e aí você entra, você já começa a fazer parte daquele ambiente do brinquedo que você vai brincar. Então, Tá. você começa ali já tirar a pessoa... Do contexto que ela tava. Isso, você está numa feira, daí você tira a pessoa da feira, ela já entrou numa plantação. Daí ela já vai desconectando daquele ambiente que ela estava, que é a missão, né? A missão é pegar o usuário e entregar a ele uma experiência, né? Então, quando ele começa a andar naquele canavial ali, já vai desconectando, tipo, já nem lembra mais onde é que ele está até a hora que ele sai. Então, a percepção dele para pegar essa mensagem, para absorver a mensagem que ele vai ver no cinema, vai ser muito maior, né? Vai ser muito mais... Vai conseguir
imergir ele naquele contexto para reter a atenção ao máximo. Isso, para né? reter o máximo de atenção. Porque né? tem isso também, tem muita gente que vai para ativação, mas está sempre no celular e, tipo, daí você pensa todo num cenário, Cara, todas as interações. Isso é um puta desafio hoje em dia também, né? Cara, isso é muito legal, porque depois eu posso te mostrar vídeos, a gente grava todas essas ativações que a gente faz de cinema. Cara, é muito raro da galera ficar filmando, o pessoal fica de fato prestando atenção, assim. Olha só. Porque quando você tem esses outros elementos, vento, chuva, cara, daí a pessoa, ela passa a assistir, ela passa a Mas fazer é porque parte não dá daquilo. para traduzir isso numa tela. Tipo assim, beleza, você vai filmar, tá, não tem nada demais. Eu acho que, cara, Sim, isso também talvez, tem que ser muito levado em consideração. Sim, A experiência mais imersiva é aquela que não pode ser gravada, isso. né? Isso. Talvez. Não sei, às vezes a proposta é justamente essa, Eu né? tenho pouquíssimos vídeos da South by Southwest, porque eu me propus a isso. Falei, cara, não vou ficar tirando foto, não vou ficar filmando, eu vou absorver o máximo de coisa que eu conseguir absorver. É porque eu acho que a gente terceiriza muito a memória pro celular, né? Sim, sim. Mas tem o lance do FOMO, o lance do querer mostrar. Claro. Eu fui no museu... Eu quero fazer com os meus amigos queiram estar onde eu estou, Isso, né? isso. É um momento de... Poxa, estou vivendo um negócio legal, eu quero mostrar para as pessoas, né? Mas, cara, vive o momento primeiro, depois você volta e grava, né? Se tiver oportunidade. Ou se não tiver, só grava um pouquinho, pronto, registrou, tá feito. Mas eu fui no Museu do Futuro, que tinha lá na De South by Dubai. Southwest. Isso. Me Não, não. conta. O Museu do Futuro, eles fizeram um pocket lá Lá em South lá em by. Austin. Isso, lá na Sim. South by Southwest. E, cara, foi muito impactante para mim, assim, porque era um corredor oval de LED, o conteúdo não tinha interação, mas era muito bonito o conteúdo, e eu vi muita gente, tipo, olhando, observando, tipo, não só tirando foto, né? Eu vi muita gente, de fato... Cara, e isso me dá uma sensação de que as pessoas estão mais abertas para viver uma experiência por meio da tecnologia, né? Cheguei de comentar outro dia, as pessoas usam o telefone, hoje, a internet e outras coisas, para exercer essa vontade de estar na vida das pessoas, de fazer parte, né? Então, eu reforço aqui, se receber meme da mãe, da tia, responde, porque é a maneira dela de usar a tecnologia para estar presente no teu dia, né? Então, isso vai se replicando em outras coisas. E eu vi muito disso. Vi criança, vi adulto, vi idoso, vi muitas pessoas olhando o conteúdo. Nossa, que legal esse conteúdo. Não só, tipo, filmando e quero mostrar, deixa eu registrar isso aqui, porque vai que acaba. Tipo, não, as pessoas estavam mais abertas a, de fato, viver aquela experiência ali, né? E isso foi impactante para mim. Eu fiquei ali uns 10 minutos, assim, sem fazer nada, só olhando as pessoas. E eu achei isso muito um estudo de campo, né? Como que é que as pessoas recebem. E imersão, né? Na hora que você coloca ou uma caixa, ou um LED curvo, que faça com que cubra, né? O campo de visão. Cara, é muito legal, assim, as pessoas se entregarem, né, para a tecnologia. Nossa, que legal isso aqui. Tipo, como se estivesse olhando um quadro, como se estivesse olhando uma obra, né? Não quero comparar o analógico com o digital, mas era um momento que a pessoa estava ali, tipo, tá, estou passeando aqui, vim ver essa ativação e estou aqui saboreando essa arte aqui. Poxa, isso é muito legal. Eu acho que isso é uma coisa que os museus podem trazer, né? Tipo, essa habilidade das pessoas de, cara, observar um quadro, observar uma estátua. Eu fui no Louvre 4 vezes, tanto que eu curti lá. Cara, tem umas esculturas que é impossível acreditar que foi um ser humano que fez aquilo. Então, você fica ali horas olhando aquilo ali. Eu tive na Capela Sistina também, fiquei lá olhando. Cara, eu também fiquei assim. E é de fato... E peguei meu celular e tirei a foto, assim, tipo, só para ter o registro. É de fato incrível aquilo ali, cara. Então, a gente está entrando nessa era. O digital não vai substituir o humano, não acho que não. O humano sempre vai estar no loop, né? A gente chama human in the loop. Ele sempre vai estar no loop. Mas o digital é uma arte que está chegando. É uma arte que a gente pode, sim, olhar para ela com um jeito diferente, que não seja, é digital, é inteligência artificial. Eu vi o show do Alok, cara, ele impressionou e ele trouxe uma coisa que as pessoas estão... Mas está tão no início ainda que essa atitude dele de falar do humano, cara, vai passar 2 semanas, 3 semanas, está todo mundo falando de inteligência artificial de novo, porque
é o que está presente no dia a dia das pessoas, né? Mas é isso, tipo, ele inovou ou ele surpreendeu? Uhum. Então, porque volta naquilo que eu te falei, né? Cara, a palavra inovação, ela está sendo usada para, assim como foi o live marketing, 10 pessoas, inovação, inovação. Teve muito material que eu vi no Instagram, tipo, a Loki inova. Cara, ele surpreendeu, foi incrível o que ele fez. É. Ele trouxe o humano para uma área ali, né, onde está muito relacionada à inteligência artificial. O eletrônico, o elétrico e tal. É. E tem o recurso visual na música Uhum, eletrônica também é muito importante, né? Quando sim. você vai consumir ali um show. Espera que eu diga. Então, tipo, não é só a música, né? Tem muito do visual, é uma experiência muito imersiva, assim, né? Então, eu acho que o que mais surpreendeu é que eu consumo música eletrônica, então eu sei do impacto que é, né? Pô, ainda mais o cara que tem tudo, tem acesso às melhores tecnologias, o cara é um expoente ali do cenário Então, olha, e escolheu, né? cara, Eu acho que é mais pela mensagem, né, cara, e Léo? olha que interessante. Você viu o vídeo da menina na sacada do apartamento, daí o vídeo, ela tá assim filmando ela, selfie, daí é como se o celular dela caísse no chão, daí o celular vai, é um drone, vai até o Sim. palco. Aham, aham. Cara, aquilo ali é sensacional, aquilo ali é criatividade pura. Tá usando o Sim. drone, uma tecnologia que já existe, né, já Uhum, tem, e estão uhum. usando de um jeito diferente. Cara, isso para mim é inovação. Mas aí que eu falo, a criatividade mora aí, não é a tecnologia que você está usando. É a história Uhum, que você está contando. E daí você vai adaptando para o que está à disposição. Mas às vezes eu vejo, eu não sei se falta, porque é muita coisa nova aparecendo o sim. tempo todo, né? Tipo, pô, como é que eu fico atualizado para saber de todas as tecnologias que estão à disposição e no paralelo eu consigo imaginar? Ou será que eu tenho que imaginar cenários e ser criativo independente da tecnologia e ficar esperando que. E daí ir atrás de uma tecnologia que reflita. Eu acho que tem que voltar para o papel, para a caneta e deixar a criatividade fluir. Depois você decide qual tecnologia que vai ser a melhor tecnologia para amplificar ou para transmitir aquela mensagem que você tem. Mas será que a gente sabe criar no papel e na caneta ainda? Cara, a gente precisa voltar a fazer isso, porque é o É que foda, a gente né? tem tanta. Eu acho muito engraçado isso. Eu fiz um experimento uma vez, que é tipo criar alguma coisa sem olhar para o interesse, sem olhar nada. Uhum. Né? Tipo, Sem só pegar referência sem pegar nenhuma. referência nenhuma. Cara, saem umas coisas muito incríveis. Uhum. É como eram feitas as coisas antes, né? Sim. Você vai num museu, você vê um quadro, você vê uma coisa, e daí você, né, traz aquilo para você, né? Dependendo é lógico, sinestesia, cada uma pessoa tem um nível, né? Mas você pega essa experiência que você teve e você desconecta da tecnologia, cara, você consegue trazer uma coisa inovadora, né? Uhum. Tenho certeza que a pessoa que teve a criatividade de fazer esse lance... Eu até vi um comentário, né? O celular dela estava modo avião. Cara, eu dei risada. Dessa de ter a menina na sacada. Daí, da sacada, vai lá pro palco, passa do lado do Alok. Cara, não foi no Pinterest, talvez, que essa pessoa teve essa ideia. Foi num momento de o ócio criativo, o famoso ócio criativo, que a gente não Uhum. tem mais tempo de fazer. Todo Uhum. mundo que trabalha com arte ou é designer sabe o que eu estou falando, de às vezes você ter uma ideia tão fixa na cabeça que você precisa desconectar dela para que, né, o cérebro fique funcionando ali e traga ali o novo, né, o único. Né? Uhum. Então, Uhum. eu acho que não é a tecnologia que tem que definir qual a mensagem que você quer passar. Acho que você tem que definir a mensagem que você quer passar e qual tecnologia usar. Pode ser um cinema, pode ser só uma expografia com umas luzes. Você vai fazer um jardim, sei lá, estou viajando aqui. Você vai fazer um jardim onde tenha luzes que possam simular um campo com vagalumes. Cara, isso de repente, para pessoa que é amante da tua marca, para pessoa que se conecta com a tua marca, talvez faça muito mais sentido do que você fazer um cinema com vento, com chuva. Então, eu acho que é isso, a criatividade tem que vir primeiro. Primeiro a Uhum. criatividade, depois a ousadia de fazer, que é isso que a gente assina, né? Aham. Criatividade, ousadia e tecnologia. A tecnologia tem que ser a última coisa que vai chegar. E a tecnologia, eu acho que cada vez mais tem que ser invisível. Quando ela está intrínseca a uma mensagem, a uma ativação, é a hora que
Porque é aquela história, assim, como eu tenho muito contato com isso, eu vejo muito, eu já vou com... É muito difícil eu entrar numa experiência e eu não veja primeiro os recursos que foram aplicados do que a mensagem que está sendo passada e me entregue. Eu quase nunca, por exemplo, se é experiência com foto, eu não tiro. Eu sou anti-foto, não tiro, não posto. Péssimo isso, inclusive. Eu tô em processo aí de aperfeiçoamento nesse sentido. Mas as que eu mais gosto são aquelas que primeiro eu sinto e vejo a mensagem, né? Uhum. Processo a mensagem e depois eu vejo o que foi empregado. Ah, beleza, aqui tem um painel de LED, aqui, né? Tem essa cor, tem uma cortina aqui no fundo, né? Do nosso cenário, né? Então, qual é a mensagem que o teu cérebro passa primeiro para ti, né? E uma das coisas que foi discutida também nas palestras lá da trilha foi justamente da tecnologia ser invisível, que é você não mostrar o Sim. truque, e a questão da personalização não parecer que foi personalizado. Então, é aquela história, eu sei que isso aqui está sendo modificado, mas eu não tô conseguindo entender da onde estão pegando essa informação, sabe? É Uhum. diferente de você mudar a atmosfera, né, daquele universo que a pessoa vai estar imersa, né, vai estar Uhum. co-criando ali com a marca, e você colocar assim, ó, o sensor tá aqui, viu? É diferente de você esconder ele e Uhum. deixar que a magia aconteça, né? Porque daí você fica. É que nem você vê um show de mágica e ficar pensando depois, cara, mas como que ele cortou aquela mulher no meio, entendeu? Sim, é o que acontece nos parques da Disney, né? Eles Sim. têm um subterrâneo todo de passagens para que as pessoas possam ir de um lado para o outro sem, né, tirar a magia, né, do coisa. Então, a Disney ensina bastante coisa para gente. E, sim, de fato, é poder esconder a mágica e deixar que a pessoa viva aquela experiência é o objetivo, é o goal, é onde a gente quer Aham. chegar, né? Quando a tecnologia está tão impregnada ali numa mensagem que você nem pensa que ela está ali, né? Uhum. E você não tem medo do analógico? Não, não tem. Voltar tanto, né? Eu vejo algumas pessoas tendo contato, por exemplo, com a geração. Eu acho que a Alpha ainda não chegou nessa parte, mas da Z, os mais novinhos Uhum. ainda, comprando câmera analógica, não postando nada em rede social, que é uma geração que cresceu com acesso a tanta coisa, né? E daí eles escolhem menos. Tipo, eu quero uma filtragem hiper segmentada para mim. Eu quero que a marca tenha este propósito e não fique só falando disso. E daí fica voltando, né? A gente fica, caraca, velho, mas você pode ter um celular absurdo e você escolheu uma Polaroid. Não, e é isso, porque foi algo que ele não viveu, É. né? Daí eu vivi. Aham. Eu passei pelo... Por exemplo, você aprendeu ali exatamente dos componentes do Eu computador. passei pelo Discman, pelo o Walkman, que era a única maneira de escutar música. Daí, pô, acabou o lado A, tira a fita, bota o lado B, play, E né? curtia Então, pra caramba, né? cara, era a tecnologia do momento. E tudo bem. Então, hoje eu não tenho medo do analógico, porque eu entendo que, cara, tá, é legal, é bacana, deixa que as pessoas vivam essa experiência que elas não viveram. Eu vivi essa tecnologia, então, para mim, beleza. Ela tá ali, se precisar usar o analógico para fazer uma ativação, cara, vai ser analógico. Uhum. Eu gosto muito daquela série Mad Men, né? E tem Uhum. um capítulo do Carrossel de Emoções, que ele chama, que é o slider, né? Que ele vai mudando a Uhum. foto. Cara, aquilo ali, dependendo da ativação, faz tanto sentido você ter um negócio daquele. Então, de novo que eu falo pra você, tipo, você precisa... Inovar não é necessariamente fazer algo totalmente novo. não, é, 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 Você cri- reinventar. é a criatividade que vai direcionar qual é a tecnologia que você vai usar. Eu acho que isso que está faltando. O FOMO, que é o Fear of Missing Out, está fazendo com que as pessoas elas corram, né? Tipo, não, mas eu tenho que fazer a tecnologia, a IA, é tudo isso. Cara, a gente fez o vídeo da Liliane Felopes, cara, 10 segundos, precisou que fosse IA. Mas se não tivesse como fazer, cara, né, conversa com o cliente, ó, tem como a gente trocar esse take por isso? Ou fazer assim e tal? Mas não é o contrário, não é Eu preciso aplicar IA. Eu preciso isso, contar uma história. isso, exatamente. Uhum. Eu preciso contar uma história, quais são as ferramentas que eu tenho à minha disposição para ajudar com isso? Cara, eu tenho essa aqui, então vou usar ela.
É como a gente entende, né? IA na Chroma é como a gente está entendendo essas questões de imagem generativa, né? Poxa, tem coisa que você procura nos bancos de imagem que não existem, não tem do jeito que você quer. Poxa, daí você tira, gera uma imagem de uma pessoa fazendo ou vestindo uma roupa que você precisa que ela esteja vestindo. O amarelo, o azul, dependendo da marca, né? Isso é muito comum, as pessoas vestem as cores da marca, né? Então, eu vejo que a inteligência artificial está entrando, no caso generativo, né? Ela está entrando nesse meio, está entrando aí, onde a gente não consegue coisas que a gente precisa. E hoje em dia, né, cara, você imagina, fazer cast de uma modelo, tivesse o corpo parecido com a Jennifer Lopez, levar ela para um estúdio de green screen, fazê-la caminhando, aí depois pegar tudo isso, levar para o computador e trabalhar. Cara, a gente não tem mais tempo para isso, entendeu? Acho que esse que é o lance. Então, de As coisas mensagem... precisam ser criadas cada vez mais rápido também. É a geração Z aí, eles querem informação. Cara, é tanto paradoxo, é impressionante, né? Porque é isso e ao mesmo tempo, não, mas eu não quero muito. Isso. E é uma coisa que está se refletindo, eu acho, que na sociedade como um todo, né? Essa questão do comportamental também tem que ser muito... Tem que andar muito em conjunto com essa parte da criatividade, né? O que eu te falei do livro, né? Understand Media, que é do Mark Luhan. Bom, quem souber aí, escreve nos comentários como que fala o nome dele, que eu não sei. Mas ele fala um pouco disso, de como que a tecnologia molda a sociedade, né? O rádio mudou a maneira como a gente recebia notícias, né? Era bem mais rápido, bem mais instantâneo, que antigamente era jornal. Daí você tinha que pegar o jornal no dia seguinte, uma notícia de meia-noite, você pegava de manhã. Hoje a notícia é meia-noite, você recebe ela 00:02, né? Sim, sim. Então, o rádio mudou, daí a televisão mudou, a internet mudou a maneira como a gente interage com absolutamente tudo. Você vai viajar, você olha na internet, você vai estudar uma tecnologia nova, você olha na internet, você vai pegar uma referência, você vai aprender uma faculdade que você não tem ainda. Você não precisa ir lá se matricular num curso. Você vai na internet e vê primeiro se aquilo é algo que você quer, né? Esse é o benefício que eu vejo que a geração Z tem. Eles têm essa oportunidade de experimentar, né? O máximo que eles puderem experimentar, entender qual de fato é a área, a profissão, ou aquilo que eles querem fazer de fato. E vai ser uma geração bem mais direcionada, né? Pô, quero fazer isso, então, cara, tem todas as informações disponíveis para que a pessoa entenda se aquilo ali é, de fato, aquilo que ela quer, né? E aí, no caso das marcas, é a mesma coisa, né? Quando você vai impactar uma geração, né? Como é que você impacta a geração Z, a X e a Y, tipo, que são consumidores da tua marca? Como é que você fala com todas as três? De uma única maneira, como que você fala com eles? Ah, né? não existe mais isso. Não existe mais. E falando em impactar também, tem uma coisa muito importante que você viu lá no South By, que foi sobre holografia. Que você falou de sensor e eu não vi nada de... Não vi ventilador. Cara, foi uma palestra com John Carafan. Eu sou muito ruim para nome. Para fisionomia, eu sou muito bom. Para nome, sou uma negação. E ele está desenvolvendo um LED que ele permite holografia, de verdade. Ele falou que essa que a gente vê, o ventilador, ele falou, cara, isso não é holografia. Isso... E é uma coisa, cara, a holografia mesmo de ventilador, quando eu vi as primeiras vezes, assim, eu achei fantástico. E eu achei, pronto, agora vai aparecer em todo lugar, toda ativação vai ter esse daqui e tal. Só que ele tem muita limitação, né? Tem iluminação, você precisa controlar a iluminação, atrás dele precisa estar mais escuro para que você, de fato, veja. Sim. Então, tem todas essas coisas. Esse LED, para você ter uma ideia, se você movimentar o corpo para a esquerda, se você tivesse uma câmera, né, e filmando, quando você se movimenta para a esquerda, você tem que ver o resto do cenário na direita. Sim. Certo? Se você se movimentar para a direita, é um paralaxe. você vai ver... É exatamente isso. Então, você pode produzir o conteúdo da maneira que você produz hoje. Ele vai permitir com que esse conteúdo, ele... Cara, é surreal, assim, difícil até de explicar.
ele vai fazer com que você tenha essa percepção de dimensão sem o conteúdo ser dimensionado, sem o conteúdo estar numa tela da frente, uma tela de trás e outra tela para mais lá para o fundo. E a hora que isso chegar no mercado, cara, isso vai mudar completamente a maneira com que a gente vê conteúdo em LED tradicional, porque se você bota um LED nas esquinas, hoje é muito comum, né? LED esquina com conteúdo. Sim. Aquele conteúdo ele é distorcido e ele é feito numa perspectiva para você Forçada, olhar de né? baixo, você ver. Só que se fosse feito com esse LED, todo mundo que estiver andando vai ver diferente. Se eu estou aqui, eu estou vendo de um jeito, né? Se você está lá na outra ponta, você está vendo outra coisa. Você está vendo o resto do cenário que eu não estou vendo. Mas aí, para você produzir para uma tecnologia dessa, você tem que projetar tudo em 3 dimensões? Não. E é essa que eu... Foi essa a minha primeira pergunta pro John, né? Perguntei bem então agora. Sim, então, foi a primeira pergunta que eu fiz para ele, que é tipo, cara, a gente vai precisar mudar a maneira de produzir conteúdo? Ele falou assim, não. Produz o conteúdo que ele seja maior do que a tela que eu estou mostrando, para que na hora que eu fizer o movimento de olhar de lado, que ele mostre o outro lado do conteúdo. Então, Nossa, mas... Meu Deus! Então, daí eu perguntei para ele, eu falei, tá, mas tem desse aí para que eu Adobe comprar? que eu uso? Tem desse daí para eu comprar? Me dá 2 desses. Aí ele falou assim, cara, estamos desenvolvendo ainda. A parte que ele falou que ainda é complicada é em larga escala. Fazer isso em larga escala ainda é um desafio, porque para que eu veja o outro lado, eu preciso ter LED assim, por exemplo. Se o LED está aqui e você quer que as pessoas estejam do lado de cá também vejam, em terceira dimensão. Sim. Daí, se você só tem do lado de cá, só aquele ângulo de visão que você vai conseguir ver, certo? Mas se você quiser fazer 100% imersivo, daí você precisa juntar todas as partes. Então, isso em larga escala ainda é muito caro para produzir. Né? Então, eles estão estudando maneiras de produzir mais rápido, né? Consequentemente melhor. Com inteligência artificial, com certeza, isso vai mudar bastante. Sim. Vai acelerar bastante. Eu vi também bastante coisa sobre computação quântica. E aí daí ele falou assim, cara, eu queria muito testar meu conteúdo nesse LED aí, como é que eu faço? Daí ele me deu o cartão e falou, vai lá no Palo Alto lá, manda um e-mail. Olha só! Manda um e-mail. Em breve no Promovil, gente, Alessandro Palo Alto testando conteúdo. E daí ele falou, cara, manda um e-mail para mim, o dia que você estiver próximo, né? Porque não adianta mandar e-mail para ele agora, se eu não sei quando que eu vou lá. Mas ele se colocou à disposição, foi muito legal. Falei para ele que a gente faz esse tipo de conteúdo imersivo e que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. Eu já estou acompanhando há bastante tempo. E ter ali, cara, a oportunidade de falar com uma pessoa que criou, desenvolveu o negócio é algo que... Nossa, Animal. South by Southwest foi... Para mim foi muito legal. Hoje você consegue ter algo não parecido, né? Mas vamos dizer aí similar, só que com o óculos, né? Óculos de realidade virtual, Meio que... É que o óculos... É que daí você precisa colocar o óculos, né? Eu acho que o óculos é uma questão que o óculos, também. ele não te dá essa noção de dimensão. Não? Ele está 360, mas ele está flat. Sim. Realidade aumentada, talvez mas sim, até aquele da Apple? Aí o da Apple já é diferente. Um pouquinho, já é um pouquinho diferente. Se você for usar... o Vision Pro, né? O Vision Pro. Se você for usar um conteúdo, daí o conteúdo precisa ser tridimensional, onde ele vai mapear o espaço que você está, e daí sim, você vai andar para frente, se você colocar um quadrado aqui, você anda para frente, você passa por dentro do quadrado, daí sim. Né? Mas o dispositivo ele precisa ter essa tecnologia. O que eu quero alertar é que não é qualquer um óculos de realidade virtual que vai te possibilitar isso. Claro, né? Claro. Tem um aplicativo da Apple que está usando essas câmeras que eu te falei de profundidade para transmitir jogos da NBA. Você consegue assistir o jogo aqui na... Eu vi esse vídeo, mas eu não consegui entender o contexto. E daí eu fiquei tipo, tá, ok. É isso aqui, tipo, eu vou assistir o jogo da NBA e daí eu consigo mapear essa mesa
e daí o jogo ele acontece aqui na mesa. É como se eu estivesse vendo os bonecos 3D. Daí sim, se você chegar para frente, chegar para trás, você vai ter um pouquinho dessa percepção de profundidade. E aí isso faz com que putz, você assista um jogo que está acontecendo. Tem um certo delay, mas você consegue assistir um jogo sem ser na televisão. Você consegue assistir um jogo sentado, olhando de cima, né? Porque eles conseguem colocar a câmera numa posição onde ela consegue pegar ali todo o campo e projeta a câmera está filmando. Daí ela pega essa imagem, projeta num volume 3D. Tá. Quase uma projeção mapeada, entendeu? Sim, Uma sim. projeção mapeada. E daí esses movimentos dos bonecos ele acompanha, né? Então, você vê, é quase que você tivesse a visão do estádio, só que né, na mesa. Então, também, tipo, daí usa a inteligência artificial para... Talvez... Tá, e daí, para fazer isso, a tecnologia da holografia que a gente estava falando antes, talvez se aplique. Não. Não? Não. Ah, então eu entendi tudo errado. Cara, aqui, imagina que você tem um portal, certo? E daí imagina que você, olhando para esse portal, você tem a percepção de que é outro espaço. Essas imagens que tem o Doutor Estranho lá da Marvel, por exemplo, que ele abre lá aquela porta e tem um portal para uma outra dimensão e você vê aquilo, mas na perspectiva que você está. Se você mover para cá, você vai ver... Você tem um carro ali, você está movendo para cá, você vai ver esse lado do carro. Como se fosse uma porta, assim, né? E daí É isso. Tá, Aqui, ok. essa tecnologia é isso. Hoje não tem nada parecido com isso. Hoje não tem. O que a gente tem é um conteúdo que ele é feito distorcido para favorecer um ponto de visão. Você para daquele ponto ali e você vai conseguir ver legal. Sim. Aquela percepção da coisa saindo, de 3D. Mas na hora que você muda a de local, perspectiva. Sim. é isso que essa tecnologia vai permitir. Que a hora que você chegar Entendi. para o lado, você vai ver do lado. Se você estiver muito próximo e vier um dinossauro, você vai ver o dinossauro quase que de baixo, assim, sabe? Tipo, você não vai ver ele preso na parede, você vai ver quase ele em cima de você. É o que essa tecnologia está prometendo, né? Tem muitos players. Eu vi que a LG tem investido bastante dinheiro, então não são bobos. Com certeza essa tecnologia está, tipo, logo ali para sair. A hora que sair, a gente. A hora que sair, vai sair onde? Numa CS? Eu não sei. Numa feira Eles não chinesa? levam. Eu perguntei isso para eles não levam essa tecnologia para expor. feiras. Eles ainda não levam. Eu não sei qual que é a dificuldade, talvez maquinário mesmo, né? Talvez o que eles tenham para fazer teste, talvez seja tão caro produzir que o risco de levar da logística, é né? maior do que ter ele ali e você fazer os testes que você precisa com ele. Então, Sim. eu acho que esses LEDs a gente ainda não vai ver. Eu perguntei isso para ele, eu falei, cara, mas tá, quando que eu vou ver isso? Quando que eu vou poder comprar? Me dá 2, me dá 3 desses. Ele falou, vai demorar um pouquinho, mas não tanto. Sim. Então, ele não, lógico, não vai se comprometer, né? Mas ele falou que não vai demorar tanto. Então, é uma tecnologia que vai mudar a maneira da gente interagir com o conteúdo. Da gente consumir, da digital. gente... Vai mudar. Sim, vai mudar. sim. Foi muito interessante. E o que mais você viu lá no South by? Ou em outras feiras? Você costuma ir em outras feiras também? Não, a gente como eu te falei, né? Eu tô agora conhecendo Tá nessa jornada. outros lugares, né? Eu fui para Southwest, meu sócio, o Shao, ele foi para South Summit também, entender como que estão acontecendo as coisas, né? Tentar pegar inovações que não caem no meu feed, porque não é tudo que cai, né? Sim. E isso é muito legal, muito bacana. Você ter esse tempo de troca de ideias, que as pessoas veem coisas que você, cara, você tá antenado, mas você não viu. Então, é legal ter esse bate-papo. Então, a gente está se dividindo, estamos indo em feiras, mas uma das coisas que eu vi interessante lá foi a ativação da IBM, que você teve a oportunidade de ver, né? Cara, aquilo ali em larga escala, você pegar um jogo de tênis, pegar um jogo de futebol, pegar, sei lá, um jogo de basquete, e você ter esses dados em tempo real,
quantas cestas foram feitas, quantas cestas de Não, 3 pontos. aquilo ali pra mim e é uma ação itinerante que eles fazem, né? Sim. Eu tenho a impressão de que eu já falei isso em um outro programa aqui, mas, enfim, essa ativação da IBM que eu vi no Web Summit Lisboa também. Eu achei muito sensacional. Então, Foi a ativação mais legal que eu vi eles lá. treinam uma inteligência artificial naquele esporte. No caso que eu fiz foi do tênis de mesa. Tênis de mesa, isso. E daí, cara, me deu ali instantâneo, velocidade da bola, melhor ponto que eu fiz, o melhor ponto que o meu adversário fez. Ele faz um resumo de como que foi a partida, se precisar ser narrado, ele faz também. Uhum. Então foi uma partida incrível, o Alessandro fez um ponto no final, ou, sabe? Uhum. Que são coisas que, quando você pega tudo isso, assim, e trata, é isso que eu estou te falando, de tratar os dados, quando você pega tudo isso assim, e trata isso, cara, a experiência de quem está assistindo o jogo é muito mais empolgante, né? Você poder ter esses dados na mão. Porque hoje, por exemplo, você assiste um jogo de tênis, você está condicionado ao que a televisão está te mostrando. Sim. E se eu pudesse ver, não, mas espera aí, qual foi a bola mais rápida do Nadal, do Federer, ou do Alcaraz agora, ou dos novos, né? E dos brasileiros também. Então, sabe, isso torna O consumo de conteúdo muito mais inteligente, né? Cara, e é isso, tem pessoas que são voltadas para esse tipo de informação. Cara, quantos pontos foram feitos, quantos pontos não foram feitos. E na hora que você começa a catalogar todas essas coisas, você pode, por exemplo, saber se o Nadal, tipo, ele sempre faz um serviço X com uma velocidade X, entendeu? Então, para quem é fã do esporte, cara, isso é Sensacional. um celeiro. Daí sim, daí o cara ele entra naquilo ali e não sai nunca mais, né? Tipo, vai acabar o jogo e o cara vai continuar consumindo, né? Então, a habilidade que eu estava falando, tipo, a habilidade de receber informação e tratar isso, processar, espetar uma inteligência artificial para que ela trate esse tipo de informação, cara, a gente não está nem preparado para o que está vindo aí. Mas tem muito dessa inteligência que você vai embarcar, né? Ali a ativação da IBM me chamou a atenção do curto espaço de tempo que precisava, né? Que era só uma mesa, né? Você jogava ali o tênis de mesa contra outra pessoa e tinha uma tela, assim, no fundo, tipo essa daqui. E daí ficava aparecendo o rastro da bola, né? Tipo, para onde que ela estava passando e tal. E no final, o carinha tava com o tablet ali do lado e já aparecia na tela, né? Tipo, enfim, os pontos fortes e os pontos fracos de cada jogador. Onde a bola quicou na mesa, Não, né? e tem do Pebolim também, eles também fazem do Pebolim. Ah, esse eu não tinha visto ainda. Do Pebolim eles fazem e aí eles conseguem categorizar qual que é o teu estilo de jogo. Se é mais agressivo, se é mais defensivo. E isso é a hipercustomização por si só. Mas é aquela coisa, tipo, não é ela por ela. E eles são uma empresa de tecnologia, tipo, que eles mais querem expor. Então, eles vão no caminho contrário. Tipo, como que eu consigo deixar isso tão lúdico a ponto da tecnologia só somar na experiência, e não ela ser a própria, né? Tipo, apesar dela ser a protagonista, ela não ser a protagonista, né? Eu acho que as coisas mais interessantes são as mais paradoxais, assim. Tipo, precisa e não precisa, né? Aquilo que a gente não consegue compreender 100% é sempre empolgante, né? Sempre dá essa curiosidade de aprender cada vez mais, né? Mas sim, esse da IBM é muito legal. E se for quebrar a tecnologia, é uma inteligência artificial generativa, a LLM, que é de Large Language Model, que é igualzinho o ChatGPT, que processa a informação de uma câmera e que, né, baseado nessa informação que ele está recebendo, ele compara com aquilo que ele foi treinado. Ele treinou aquele tipo de esporte e pronto. Agora, já sei, então, que se a pessoa toca mais a bola, né, porque dá para você fazer isso, toca para o jogador da frente para poder ter mais possibilidade de gol. Então, esse é um estrategista. Ele consegue fazer isso olhando o jogo só por uma câmera. E o mais legal é que muitas das vezes você não sabe que você é assim. Sim, exatamente. Você descobre. É tipo o teste do BuzzFeed. Sim.
Numa mesa de Exatamente. jogo, né? Porque Sim, talvez a magia também esteja aí, sabe? Óbvio, se você for tá. pegar um jogador profissional, né? Mas aí você descobre, tipo, nossa, Se eu sou conhecer, né? assim? É, teve uma palestra lá que falava sobre como que as marcas estão se comunicando nos games com a geração Z, Uhum, né? É, e o que me chamou a atenção foi um termo que já é bem difundido, mas eu nunca tinha ouvido falar ou sido explicado dessa forma, que é o say do gap, que uhum. é o abismo que existe entre você falar o que você faz e você fazer o que você faz, né? E da gente tá tão condicionado a tomar decisão em cima do que as pessoas falam e às vezes não prestar tanta atenção que a verdade está no que as pessoas fazem, Sim. né? Então, ontem eu estava palestrando, inclusive, e daí depois vieram me contar sobre, justamente a partir desse insight, sobre as sopas Campbell terem Uhum. vindo para o Brasil. Na hora da pesquisa, todo mundo falou que consumiria. Eles vieram, só que o brasileiro não toma sopa. Então, é Em tipo, Curitiba a ai, gente toma sopa. Curitiba, Curitiba é né? Aham. Mas que é essa questão, assim, Sim. tipo, você pratica exercício quantas vezes na semana? Agora no Gym Rats, eu tô conseguindo ver exatamente quantos dias eu realmente vou, Tá vendo? né? Porque eu tô traqueando. Mas se me perguntarem, eu falo, eu vou todo dia. Não, eu não vou todo dia. Eu comecei a ver que eu não vou nos finais de semana, por exemplo, né? Então, são essas possibilidades que estão na mão do gerente de marketing E dá pra fazer muita coisa com o que tem hoje, e né? marcas. Então, sensores para você poder captar dados e inteligência artificial para tratar Uhum. esses dados, né? Então, isso vai ser uma combinação bem interessante. E aí, mais conteúdo, né? Tipo, mesmo conteúdo generativo, que você interfere no conteúdo, né? Um exemplo bem prático para que as pessoas entendam é sensores que, sei lá, partículas. Você passa a mão e daí você movimenta aquelas partículas, né? É algo tão simples, né? Isso não é uma inovação, mas para a pessoa que está ali, naquele momento, poxa, é um negócio diferente, né? Faz com que ela Uhum. saia do mundo real, né? Que é o que Sim. que é a nossa missão, né? Tipo, pegar essas pessoas e levarem para um mundo onde elas possam viver uma experiência. E não é nada tipo do além, assim, nossa, isso aí é uma parada que dá para fazer. E às vezes é o que a tua marca precisa fazer, impactar desse Aham. jeito. Então, resumindo, eu acho que a criatividade não pode morrer. Precisamos trazer de volta eu não digo o papel e a caneta, mas é, viver mais, né? Eu acho que a geração Z, isso aí eles estão sabendo fazer bem, assim, tipo, cara, tirar um tempo e pegar esse tempo e usar ele da maneira que você conseguir usar, né? Eu tava brincando com a Nath que eu estou saboreando o trânsito de São Paulo. E, de fato, cara, tá trânsito. Daí fui dar uma estudada, fui ver, pô, o que eu posso falar mais do podcast que eu não vi ainda. Essa tranquilidade que eu adquiria, e não tem muito tempo, não. Você deve ter, sei lá, uns 2 anos para cá, assim, porque tudo era, cara, o que eu vou fazer, o que eu preciso aprender, o que está acontecendo de inovação, qual plugin que eu vou instalar para poder beneficiar mais a minha produção. Então, eu consegui me desconectar um pouco desse mar, né, de informação, de busca por informação para, cara, tranquilizar um pouco mais. No South by Southwest teve um caso interessante que a pessoa que eu conversei, a Nina Diamond, mandaram ela para a sala errada. E Uhum. daí eu fiquei 4 minutos esperando. Eu tinha 15 minutos só para conversar com ela. Pra Sobraram 11 minutos só. você ter ideia, ela é a produtora executiva da parte de tecnologia do Museu Metropolitano de Nova York, né? Tipo, então, cara, o museu é gigante. E Aham. aí eu queria isso, eu queria saber dela como que eu faço. Tá, eu crio conteúdo imersivo, eu trabalho com automação, eu tenho toda essa bagagem aqui, eu tenho todos esses clientes que eu já atendi. Como que eu faço para, cara, entrar no museu? Eu quero criar uma ativação, eu quero criar uma exposição usando tecnologia, que é o que eu quero fazer, não que seja, não porque eu acho que não, é porque o que eu quero fazer é usar a tecnologia, fazer a tecnologia virar uma arte, né? Tipo, através da tecnologia, impactar as pessoas. Como que eu faço para entrar no museu? Com quem que eu falo? Onde que eu vou? E aí, para mim,
Só essa conversa já valia o South by Southwest, né? E aí, eu não tinha conseguido o aprendizado, né? Para mim, eu olhei uma semana antes e falei, não, beleza, tem cheio de vaga, tranquilo. Uma hora antes eu boto ali o RSVP e tá tranquilo. Uhum. Nossa. É, E aí... mas e foi a- um erro bom. sim, sim. E aí, eu fui lá, conversei com o pessoal que estava na fila, eles me colocaram, cara, ó, abri um spot aqui, vai lá, entra, você vai conseguir e tal, consegui. Daí eu entrei, sentei lá e fiquei 4 minutos esperando. Aí, cara, uns 3 anos atrás, eu ia estar, poxa, cara, tenho 15 minutos só com essa pessoa, é super importante, caramba, vim lá do Brasil, poxa, tanana. Cara, eu parei e falei assim, cara, quais são as perguntas que eu quero fazer para ela? Sabe, eu me preparei. Eu Uhum, aproveitei esse tempo para me preparar. Tipo, tá, quais uhum. são as perguntas que eu quero fazer para ela? Quem que é a Chroma Gata? Como que eu vou falar para ela? É uma língua diferente, eu falo inglês. Tipo, o Uhum. inglês não é minha língua. Nativa. Por mais de ter ficado 6 anos na Irlanda, tem palavras que fogem a gente, né? Uhum. Ainda mais quando você vai falar com uma pessoa que você não conhece. Sim. Então, cara, eu usei esse tempo para isso. Cara, ela sentou, eu consegui trocar uma ideia muito produtiva. E aí, por causa desse atraso, Pequeno atraso. ela falou assim, ó, não foi justo com você, né? Porque todas as pessoas têm aqui 15 minutos. Não é de praxe, vou te dar meu e-mail, a gente vai trocando essa ideia, vai conversando sobre isso. Cara, foi um problema que me Uhum. beneficiou super, né? Então, tô Sim. trocando e-mail com ela ainda, ela tá me ajudando a fazer esse pitch deck para que a gente consiga prospectar e entrar em museus nos Estados Unidos, né? Prima- Primordialmente nos Estados Unidos, né? E Uhum. depois, quem sabe, outros lugares por aí. Ai, que legal, que Então, foi, legal. foi bem bacana. Quem for na South Sim. by Southwest, cara, valorize as mentorias, porque são incríveis, são Uhum. sensacionais. Eu fui em meetups de IA, e daí eu conversei com pessoas que conversaram com desenvolvedores, é, e eles estão com uma percepção bem otimista assim do que está vindo por aí. Está se criando uma comunidade. Isso é que é muito bacana. As pessoas. Uma das coisas que eu acho que vai acontecer e não vai demorar muito, que a inteligência artificial, ela vai, para mim já quebrou na verdade, já quebrou a barreira da vergonha. Todo mundo usava o ChatGPT ali meio escondidinho e hoje, cara, se você souber usar, cara, ele Uhum. te ajuda super, né? Sim. Então use mesmo. Para testar cenários, para ter uns primeiros inputs ali, né? Porque Uhum. é, teve um termo que falaram também na pesquisa que eu fiz, que é IA sem direção vira ruído. Exatamente. Então, e o papel do designer começar a ser de um diretor mais do que tanto quanto um criador, mas como a inteligência vai estar junto nesse processo de criação e que você Uhum. consegue simular muito rápido, né? E descartar e validar ideias, né? Vai acabar sendo um direcionamento, um diretor, né? Então, cara, Dessas eu conversei tecnologias. com, eu conversei com um biólogo, que ele estuda, tá nessa área de nanotecnologia, com tecnologia, com biociência. E, cara, ele falou uma parada muito, muito legal, assim, que eu perguntei para ele, ele falou, nossa, biologia e tal. Ele falou assim, ó, vou te dar uma perspectiva de como eu vejo a IA e talvez isso te ajude. Porque eu perguntei para ele, eu falei, cara, e vai de fato mudar a inteligência artificial vai mudar a biologia? Ele falou assim, não, já mudou. Agora, se você tem dúvida ainda de eu uso, eu não uso, para que eu uso, como que eu uso, cara, o ChatGPT ou qualquer uma dessas generativas são os seus estagiários. Entenda ele como um estagiário seu. Se você tem essa percepção, se você encara ele, não pega a inteligência artificial e coloca num pedestal, fala, ó, uau, É. tecnologia. Não. Se você coloca ela como um assistente seu, um excelente assistente, aquele assistente, o Nota Diabo Veste 1000. Prada lá, que, cara, ó, Aham. uau. Se você tem essa percepção, você automaticamente você começa a não cometer erros do tipo, cara, você começa, eu pelo menos, você começa a verificar, será que está certo isso que a inteligência artificial disse, falou, me mostrou? Porque ela erra também, Uhum, né? Ela muito. está em desenvolvimento, está em versão beta ainda. Então, a partir do momento que você faz isso, você pega essa inteligência artificial e, ó, beleza. Então você é meu estagiário. No momento que você faz isso, você consegue ter uma relação diferente com ela, no sentido de que, cara, é você que está no comando. Não Uhum, é tipo, me dá uma solução. Cara, não vai, não é o gênio da mágica, da, uhum. da lâmpada, né? Tipo, não vai ser mágica, ela vai te ajudar. Para algumas coisas vai dar, outras coisas você não vai conseguir. E aí você precisa
o dive deep, né? Que é treinar inteligência artificial, né? Eu já faço isso, eu treino alguns GPTs para me ajudar com alguns assuntos específicos. Eu pego ali, treino ele para me ajudar e eu estou usando assim, tipo, é o meu assistente, cara. Eu tenho um assistente que eu nunca tive, que eu Aham. posso ensinar coisa para ele. Aprende muito rápido. E aí eu tô usando ele tô tendo essa que é a relação que eu tenho com o meu chat GPT. Tipo, e aí, cara, Aham. bom dia, tudo certo? Ó, mas saiu O aquela Paul fala do Altman por falou, favor, não, do não dá por bom dia favor. não, porque gera muito processamento. Nossa, ferrou, cara, porque, meu Deus, Cara, eu abro o áudio do GPT e eu se mando eu, ver se eu ali. esbarrar com o Paul Altman, eu vou falar para ele assim, cara, ó, o chat GPT é meu, eu converso com ele do É, jeito eu que eu faço o que eu quiser. quiser. Quem mandou liberar pra Ele mim? é meu estagiário, meu parça, você Aham. não interfira nessa relação. Eu vou defender ele. Eu chego e falo, então, chat. É muito bom, é muito legal. Então, É. muitas pessoas vão se beneficiar disso e E uma última pergunta, antes de você finalizar o raciocínio e da gente finalizar o programa, que a gente já tá quase no já passou tudo horário. isso? Já. Será que a gente falou tudo que a gente queria falar? Talvez. A gente não passou pela computação quântica, mas Eu eu acho. explico rapidão. Ó, Tá. um processamento que a gente tem hoje, e eu achei engraçado que eu fiz uma palestra e eu fui falar disso, eu não consegui uma outra palavra que não seja processamento tradicional. Mas, cara, a gente ainda está... tudo que está sendo processado aqui está usando esse processamento, cara, e a maneira que eu tenho de chamar é tradicional, porque é o que tem agora. Mas por que computação quântica é importante? Por que está sendo discutido isso agora? Então, daí eu preciso explicar o que é computação tradicional, o que a gente Tá. tem hoje. A empresa chinesa, que é a TSMC, ou TSMC, eu acho. Essa empresa, ela desenvolveu uma tecnologia que ela imprime transistores, que é o processador que a gente tem hoje. O processador que a gente tem hoje usa uma unidade de processamento que é 0 e 1. Tá ligado é 1, tá desligado é 0. E é isso que ele processa. Isso são os bits, né? Aí veio as placas da NVIDIA, que possibilitaram treinamentos dos LLMs, como a gente conhece, que é o Large Language Models, que é o ChatGPT, que usa processamento paralelo. Ele usa transistores, mas só que tem vários transistores trabalhando ao mesmo tempo, 01, 01, 01. Ao invés de ser sequencial, que é o que a gente tem no computador, ele, na placa de vídeo, na GPU, por isso que as ações subiram tanto, ele faz isso de forma paralela. Ele pega um monte de informação e processa as informações de uma vez só. Mas ela continua sendo 0 e 1. E um. Né? 0 e 1. A computação quântica, ela é uma matéria mesmo. Ela não é um transistor, ela é um próton, um elétron. Ela é algo que eu posso ser 0, ser 1, e tem o tal da superposição, que você pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Uhum. Então, a velocidade de cálculo dela sei lá, se eu tiver errado aqui, comenta aí. Bilhões de vezes mais rápido, ou trilhões, sei lá, É exponencial, assim, é infinitamente mais rápido do que o que a gente tem hoje. Uhum. E no momento que você colocar isso atrelado a uma inteligência artificial, Nossa. que hoje usa a nossa linguagem, também é outra. Uhum. Tá, a Microsoft lançou o Droid Speak, que você já viu o Star Wars, que tem aquela conversa entre os robôs. É o Droid Speak que a Microsoft lançou para que as inteligências artificiais conversassem entre elas. De maneira mais rápida, porque se eles conversarem usando a nossa linguagem, eles atrasa eles na conversa, né? Então, no momento que você coloca tudo isso espetado num poder de processamento, que é a computação quântica, a gente resolve aquelas questões do universo. E daí a tecnologia vai dominar a gente. Não sei. Já Eu não começa as sei. teorias da conspiração, né? É Eu porque é um acho cenário tão... assustador. Assustador. É assustador. E distante, quão distante. Não deram um prazo, né? Eu tava pesquisando sobre isso, mas não... Então, eu fui na palestra da diretora, como te falei, sou ruim para nomes, né? Da pessoa que está dirigindo o processo do Willow, que é o processador mais... o processador mais atual da Google, em termos de processamento quântico. O problema que eles têm é o seguinte: como ele pode ser 0, 1 e pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, tal superposição,
ele tem erros de cálculo. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão colocando grupos de o qubit, que é a unidade de processamento, né, da computação quântica, estão colocando eles juntos para que juntos a taxa de erro diminua, entendeu? Tá. Então, esse é o teste que eles estão fazendo no momento. Ela falou 10 anos, mas eu acho que vem bem antes disso. Bem antes de 10 anos, vai ser possível ter computação quântica aí. E isso vai afetar tudo que a gente falou até agora? Em questão, tipo assim, aplicação prática, por exemplo. Aplicação prática é processamento de dados, em larga escala. O Netflix saber que determinada cena de um filme, 90% das pessoas passam para avançam o filme. Esse é o tipo de informação que você pode coletar, mas para processar isso mundialmente, demora bastante. Eu tive uma palestra do pessoal da Paramount, eu perguntei se eles estão trabalhando com a possibilidade de colocar computação quântica, ele disse que não. Mas eles estão trabalhando com IA para tentar entender o usuário para que você perca, né? Você perca menos tempo ficar, né, navegando. E eles saibam quais produções valem a pena investir para Exato. determinados tipos de público. Quais também. coisas funcionam e quais coisas não funcionam. Justamente porque o que interessa é o que eles fazem, não o que eles falam, né? Exatamente. Então, você precisa ter uma capacidade muito grande para processar isso. A gente não tem. O mundo inteiro assistindo Netflix, você não tem como prever isso. Mas... E o último para fechar é sobre o XR Experience lá no... Você chegou a ver? Não cheguei. Eu fui 2 vezes lá. Uma vez eu fui pro lado errado. Muita coisa, né? E daí, da outra vez, cara, tinha fila. Daí, poxa, cara, fila no final do dia de Southwest. Você... Mas, enfim, eles fazem uma parte só dessa questão da experiência... É virtual, né? Isso, a experiência virtual. Era vários produtores de conteúdo expondo o conteúdo deles em óculos de realidade virtual. Mas isso é atual ainda? Passou? É uma coisa assim, que eu vejo tão... Eu tenho uma percepção de que era uma tecnologia morta, que nenhum cliente queria mais, né? Inteligência você vê artificial. pela demanda, né? Isso, nenhum cliente queria mais. Tem essa questão da higiene, você tem que botar o óculos e tudo mais. Mas com inteligência artificial atrelada a isso, eu vejo que já fica mais interessante. Diferente, porque você pode fazer um treinamento com geolocalização, por exemplo, que é o caso do óculos da Apple, que você pode ter ele plugado no seu celular. Daí ele pode usar geolocalização do seu celular para você fazer treinamento numa fábrica, por exemplo. Daí o funcionário pode ir com óculos, andar pela fábrica, e se ele abrir uma porta, o que tem naquela porta ali de eletricidade, até tem uma referência numa apresentação que eu fiz, onde está aquela porta ali, o que está passando de energia ali, de verdade, ele consegue ver, mas só que tudo virtual. Ele consegue testar energias, então... Você consegue ver também decorado, né? Para lançamentos imobiliários também fazem bastante, que isso é interessante também. Deixa eu passar um pouquinho nessa empresa que eu esqueci de comentar, ou não tive a oportunidade de falar no início, que assim, a Chroma, ela se juntou com a Elephant Skin, que é uma empresa, é uma agência de criação global. Eles fazem esses renders para mercado imobiliário, eles fazem, só que, cara, 100% storytelling. Antigamente, quando você via um vídeo de mercado imobiliário, é sempre a câmera passando, a câmera vindo. Eles fazem diferente, eles colocam storytelling nisso. Tipo, se você vai mostrar uma sacada, você mostra uma pessoa no telefone, ou mostra a sombra de uma pessoa no telefone. Daí você se conecta melhor com aquilo ali. Você vai mostrar uma cozinha, você mostra uma cozinha com uma chaleira saindo fumaça. Pô, alguém está aqui, alguém está nessa casa, alguém mora nessa casa. Isso me faz lembrar daquele episódio do Black Mirror, que é aquele de... Não sei se você assistiu esse episódio, que é um dos mais comentados, inclusive, que todo mundo naquele universo, naquele episódio, recebe uma nota, né? Sim. E daí e começa com ela indo visitar um apartamento e tem essas simulações, e aí, aparece ela com um gostosão e não sei o que, tomando café. E aí, dependendo da tua pontuação, é quando você tem de desconto, você consegue empréstimo. Ou você está autorizado a morar lá ou não, né?
Isso, então, e daí... Desculpa, eu fiz esse link, Não, pode seguir. de boa. E aí a gente juntou a Elephant Skin com a Chroma, né? Que é Elephant Skin S e a Chroma C, para fazer esse escape do mercado tradicional imobiliário e trazer essas experiências que a gente tem de ativação de marca e imersão para o mercado imobiliário. E o projeto mais icônico que a gente tem, que é o primeiro, é o do parque lá de Curitiba, que fez no Autódromo de Curitiba. Tem uma ativação lá, onde a gente fez o uso da expografia para ambientar as pessoas. Tem um cinema imersivo, tem automação com interatividade também. Então, a gente está trazendo a experiência deles no mercado imobiliário com a nossa experiência de ativação de marca, né, e live experience para o mercado imobiliário que não existia. É muito comum você ver um espaço de mercado imobiliário com a maquete do prédio e só. Sim. E eles estão trazendo isso. Como eles estão agora conseguindo embarcar todo o projeto, antes vinha da agência. A agência pedia para que eles fizessem os renders daquele empreendimento. Daí agora eles estão tomando conta de todo o processo do empreendimento, desde criação de marca, posicionamento e por aí vai. E aí a gente entra com... Isso já possibilita projetar melhor também, né? E para o processo criativo do próprio arquiteto. A gente conversa internamente, né? Tá tudo dentro de casa, como que a gente vai fazer uma ativação, como que a gente vai fazer E uma coisa do mercado imobiliário, pelo menos até agora, tem tempo, sabe? Tipo, os tempos são um pouco mais longos e dá tempo de experimentar coisa, dá tempo de testar coisa nova. Então, tem essa criação aí nossa, que é a ESC, né? A gente fez uma brincadeira com o Escape, que é trazer a Chroma Garden para o mercado imobiliário, trazer a Elephant Skin para esse mundo que está se abrindo aí, né? E daí, precisa desse gadget do óculos para... Não precisa, não. Entendi. A gente faz o cinema imersivo com... O cinema imersivo que vai traduzir isso. Mas se tiver óculos lá, eu não sei também. Ah, tá, beleza. Porque agora eu só estou fazendo podcast. Agora eu só viagem. Só com a parte boa. também. É boa, sim. Sim, mas é legal, é bacana. Não, legal. Curiosidade bacana essa. Achei bem, bem legal. Tem muitos mercados, a gente fica nessa parte do marketing em si, da experiência, muito o marketing experiencial, mas você vai ver tudo que a gente fala aqui... Se aplica em todos os lugares. Se aplica em muitos outros contextos. Por exemplo, o óculos de realidade virtual para emular situações de perigo, né? Ou fazer simulações que... enfim, pode ter acidente, pode ter alguma coisa assim, é super, super válido, né? Então, às vezes não é para você surpreender, mas você vai encantar por conta disso, enfim. É isso, tipo, a mensagem ela precisa vir primeiro. A tecnologia ela precisa ser vem depois. A última. Se você fizer um corredor com luzes, você pode ambientar uma pessoa sem precisar ter um paredão de LED já na largada. Né? Então, depende de cada mensagem, cada marca. Mas, gente, agências, pensem primeiro na mensagem, pensem primeiro na criatividade. Não deixem a criatividade morrer, por favor, não deixem. Sim. Por favor. Por favor. Porque essa aceleração, né, e essa coisa do amanhã, do hoje, preciso agora... Cara, isso sufoca. Não sufoque o artista. Também. Não deixa viajar muito, mas deixa dar uma viajada um pouco, né? Porque essa viajada... Quando a gente fala de artistas mesmo, que representam pessoas, né? Papéis, histórias, cara, eles têm esse momento de, tipo, entrar naquele papel, né? Entrar naquela pessoa. Cara, para fazer uma arte, para fazer uma coisa inovadora, a gente também precisa ter esse tempo de processamento, né? Então, vamos... Essa é a mensagem final. Vamos ser mais criativos. Vamos, sim. Ale, muito obrigada. Eu acho que esse é o episódio mais longo de Na Escuta, mas muito bem aproveitado. Será? Vamos ver? Vamos ver os cortes, Sim. Uma última frase que uma tela de LED de alta resolução não salva uma história mal contada. Então, a gente precisa contar bem a história, a gente precisa encantar bem as pessoas para que
a tecnologia ela tenha uma razão de ser, né? Porque senão é só tecnologia por tecnologia. E isso vai ser errado demais, vai ser o live marketing, daí a tecnologia, as pessoas vão... daqui a pouco você vai, de fato, falar tecnologia, as pessoas não vão entender que é tecnologia. É tecnologia. Sim, sim. Então, Obrigada pelos ensinamentos. Adorei trocar essa ideia contigo. Eu espero que o pessoal também tenha curtido, né? Vão espero também, espero. seguir vocês aí em redes sociais, né? No Instagram de vocês está bem bonitão também, né? Eu que estou cuidando com carinho. Mas é isso. Obrigada, Lê. Obrigado pelo Demais. convite mais uma vez e sejamos criativos. Sejamos criativos. Bem, pessoal, temos aí mais um Na Escuta. Eu conto com vocês aí no próximo episódio e também no site do Promovil. A gente está atualizando sempre com os melhores cases de marketing de experiência, brand experience, ativação e toda essa tecnologia que a gente falou aqui, né? Nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Temos também a nossa newsletter no e-mail. A gente está também atualizando no grupo do WhatsApp. Então, no final de todos os posts tem um botãozinho ali para vocês entrarem no nosso grupo. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.